Olá, meu nome é Suzana e eu vou estar falando um pouquinho sobre a fotossíntese em variações metabólicas das plantas C3, C4 e CAM. Temos como objetivo da aula falar sobre o metabolismo fotossintético C3, C4 e CAM. O público-alvo dessa videoaula é o nível ensino médio. É uma mini videoaula avaliativa da disciplina de Filosofia Vegetal da nossa professora Sabrina, né, da unidade aqui da UEG de Palmeiras de Goiás. O grupo é composto pela Camila Alcântara, Suzana Arantes e Danilo Reis. Nessa mini videoaula a gente vai entender um pouquinho sobre as variações do metabolismo fotossintético nas plantas C3, C4 e CAM. A maioria das plantas, elas são C3, elas têm características especiais para combater a fotorrespiração. As plantas secas, elas minimizam a fotorrespiração ao separar no espaço a fixação inicial de dióxido de carbono e o ciclo de Kelvin, e elas realizam essas etapas em tipos de células diferentes. Já as plantas cans, elas minimizam a fotorrespiração e armazenam a água, separando essas etapas no tempo entre dia e noite. E agora a gente vai compreender um pouquinho mais cada etapa dentro de cada variação, né? Variações do metabolismo fotossintético, desculpe. Para entender um pouquinho melhor das variações de metabolismo fotossintéticas, a gente vai fazer uma leve, né? Entender um pouquinho o que é a fotorrespiração. Essa via metabólica ela é dispensiosa, ela começa quando o robusco, aquela enzima fixadora de carbono do ciclo de Calvin, captura o oxigênio ao invés do CO2. O que acontece? Ela consome, né, nesse processo, o carbono fixado é consumido e desperdiça essa energia. Isso tende a acontecer quando as plantas fecham seus estômatos, poros foliares, para reduzir a perda de água. Então, resumidamente, o que é o processo de fotossíntese em plantas C3, onde uma planta normal aí, que ela não tem adaptações fotossínticas para reduzir a fotorrespiração, ela é denominada de planta C3. Como a gente vê no esquema ao lado, na primeira etapa do ciclo de Calvin, acontece a fixação do dióxido de carbono pelo rubisco. E as plantas que usam apenas esse mecanismo como padrão de fixação de carbono são chamadas de plantas C3. Elas são assim denominadas devido ao composto de 3 carbonos, 3 PGA, né, produzidos por essa reação. E uma curiosidade é que cerca de 85% das espécies de plantas do planeta são C3, então elas vão fazer esse processo, né, para adquirir aí seu alimento, a sua troca gasosa, né, então elas vão ter essas adaptações fotossintéticas para reduzir a fotorrespiração. Vamos agora falar um pouquinho sobre a fotossíntese em plantas C4. Nas plantas C4, essas reações elas dependem da luz e o ciclo de Calvin, que aí estão fisicamente separados, né? Como as reações que dependem da luz, elas acontecem nas células do mesofilo foliar, né? Que é esse tecido aí esponjoso, né? Que tem no meio da folha, como mostra aí o exemplo. E já o ciclo de Calvin, ele está acontecendo já nas células especiais ao redor das nervuras. Essas células são chamadas de células da bainha do feixe vascular. Para a gente ver um pouquinho aí como funciona esse esqueminha do lado,
a gente vai ver um exemplo de como a fotossíntese C4 em ação. Na primeira etapa, o CO2 atmosférico é fixado nas células do mesofilo para formar aí um ácido orgânico com 4 carbonos simples. Esses 4 carbonos simples é chamado de oxaloacetato. Né? Trava-línguazinha aí. Né? Essa etapa ela é realizada pelas enzimas PEP carboxilase, que não apresenta tendência para ligar com o oxigênio. Depois que o oxaloacetato é convertido em uma molécula similar, que é o malato, a gente pode ver que ela é transportada para o interior das células da bainha do feixe vascular. Dentro dessa bainha, o malato ele é quebrado. Ele entra em estado aí de quebrado e ele aí começa a liberar uma molécula de CO2. Esse CO2, então, ele é fixado para o rubisco e transformado em açúcar, que através do ciclo de Calvin, exatamente como a fotossíntese. Né? Depois, este processo tem o seu preço energético, né? A ATP deve ser gasta para retornar a moléculas dos 3 carbonos carregadora da célula do feixe vascular e preparada para outra molécula de carbono, dióxido de carbono atmosférico. Uma vez que as células do mesofilo constantemente bombeiam o CO2 para o interior das células vizinhas da bainha do feixe, na forma de malato, há sempre uma alta concentração de CO2 em relação ao oxigênio em torno do rubisco. Essa estratégia ela é feita para minimizar a fotorrespiração. A via metabólica do C4, né, das plantas C4, ela é usada cerca só de 3% de todas as plantas vasculares. Alguns exemplos aí é a cana-de-açúcar, né? Que as plantas C4 elas são muito comuns em habitats quentes, mas são menos abundantes em áreas mais frias. Em condições quentes, as plantas C4 elas têm os benefícios da fotorrespiração, porque elas reduzem, né, provavelmente, para ultrapassar o custo em ATP de mover o carbono da célula do mesofilo para a célula da bainha do feixe vascular. A fotossíntese em plantas CAM. Algumas plantas que são adaptadas em ambientes secos, tais como os cactos e algumas outras, aí elas usam a via de metabolismo de ácido de crassuleias, né? CAM, CAM, para reduzir a fotorrespiração. Esse nome ele vem da família de plantas Crassuleaceae, na qual os cientistas descobriam essa via metabólica. Ao invés de separar as reações que dependem da luz e o uso do dióxido de carbono no ciclo de Calvin no espaço, as plantas CAM elas separam esse processo no tempo. Né? Elas separam à noite, as plantas CAM elas abrem seu estômago e permite a difusão do dióxido de carbono para o interior das folhas. Esse dióxido de carbono ele é fixado em oxaloacetato, essa palavra me pegou, pelo PP carboxilase, a mesma etapa usada pelas plantas C4. E logo a seguir ele já converte em malato e outros tipos de ácidos orgânicos. Como a gente vê aí o esquema do lado, o ácido orgânico ele é armazenado no interior dos vacúolos até o dia seguinte. Aí, na luz do dia, já as plantas CAM não abrem seus estômatos, mas mesmo assim podem fazer fotossíntese. Isso porque os ácidos orgânicos eles são transportados para fora dos vacúolos e quebrados para liberar o dióxido de carbono, o CO2, que eles aí entram no ciclo de Calvin. Essa liberação ela é controlada, ela mantém uma alta concentração de dióxido de carbono ao redor do rubisco. A via CAM ela requer muito ATP, muita
energia. Por quê? Porque ao decorrer das etapas delas, assim como a fotossíntese na C4, não é grátis, né? Esses termos energéticos. No entanto, as espécies vegetais que utilizam a fotossíntese CAM não somente evitam a fotorrespiração, mas também são hidricamente muito eficientes. Né? A gente vê aí como exemplo os cactos, as suculentas, né? Elas têm aí o poder de guardar a água. Seus estômatos, eles só abrem somente à noite. Quando a umidade, né, ela tende a ser mais alta e as temperaturas mais frias. Esses dois fatores reduzem a perda de água pelas folhas. As plantas cãs são tipicamente denominadas em áreas muito quentes e secas e até deserto. A gente vê aqui mais as plantas cãs aí no nosso bioma de Caatinga, vê também aí no Cerrado, né? Onde que elas têm esse poder híbrido, né? Que é mais eficiente para guardar a água. Vamos fazer agora uma pequena comparação entre plantas C3, C4 e CAN para a gente ter uma fixação, né, do conteúdo. As plantas C3, C4 e CAN, todas elas utilizam o ciclo de Calvin para produzir o açúcar a partir do dióxido de carbono. Essas vias para a fixação do dióxido de carbono, elas apresentam diferentes vantagens e desvantagens, né? E tornam as plantas adaptadas a diferentes habitats. O mecanismo da C3 funciona muito bem em ambientes frescos, enquanto da C4 e da CAN adaptam, né, as áreas mais secas e quentes. Ambas as vias da C4 e da CAN, elas evoluíram independente mais de 2 dezenas de vezes. O que surgiram, elas podem dar uma significativa de vantagem evolutiva às espécies vegetais em clima seco, né? Ela tem essa tendência evolutiva. Vamos aí dar uma olhadinha aí no quadro de comparações. Tipo C3, C4 e CAN. A separação entre a fixação inicial do dióxido de carbono e o ciclo de Calvin. Na C3, não existe nenhuma separação, né? O processo é feito junto, né? Os estômatos abertos somente dia e elas são mais adaptadas em ambientes frios e úmidos. Tipo C4. Vamos lá, separação entre a fixação inicial do CO2 e o ciclo de Calvin. Aí entre o mesofilo e as células da bainha vascular. Os estômatos são abertos durante o dia e elas são mais adaptadas em ambientes quentes e ensolarados. O tipo CAM, já a separação entre a fixação inicial de dióxido de carbono e o ciclo de Calvin é entre a noite e o dia. Ela é temporal. E onde os estômatos são abertos somente à noite para evitar, né, a perda de água, né? E elas são mais adaptadas em ambientes muito secos e quentes. Com isso, a gente conclui aí a matéria da variabilidade de metabolismo fotossintéticos.